Pronto, já podemos começar, gente. Bom, boa noite a todos. Desculpem aí realmente o imprevisto, né? Mas a gente teve um probleminha no Insta que eu não consegui resolver, e aí hoje, excepcionalmente, a transmissão vai ser só aqui no YouTube, e aí depois eu coloco lá no Insta também, né? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é mais um episódio do Jornada Compliance, né? E aqui você vai aprender a faturar 7 dígitos, ganhar 7 dígitos, saindo da teoria para a prática com compliance, né? Atuando com compliance. Eu sou Erika Lamu e vou conduzir vocês nessa jornada. E no episódio de hoje, foi um episódio que algumas pessoas me pediram para falar um pouco mais. Eu já tinha gravado um vídeo curtindo sobre ele, e aí disseram, Erika, fala um pouquinho mais sobre esse tema, queria entender melhor, eu não conheço realmente compliance. E o tema é justamente qual? Público ou privado, né? Onde é que o profissional de compliance ele pode atuar, né? Porque, agora sim, antes até de falar sobre isso, eu queria deixar um alerta importante para vocês sobre saúde, tá? E explicar isso aqui em forma de alerta, né? Dia 18 de dezembro, eu precisei fazer uma microcirurgia, né? Para tirar um carocinho que apareceu aqui, e a dermato estava suspeitando que fosse um câncer de pele, né? E aí eu fiz essa microcirurgia, foi bem sucedida, tal. E aí na biópsia ficou confirmado que era um câncer de pele, né? Só que aí ficou confirmado que não foi totalmente retirado. E aí hoje pela manhã eu fui lá novamente e o cirurgião tirou mais um pouco, né? E aí o alerta que eu quero deixar a vocês é o seguinte: a questão, acho que não só usem protetor solar. Eu não sou uma pessoa, eu sou muito branquinha, né? Eu uso protetor solar, tem dias que eu esqueço de usar. É mais fácil a gente lembrar de usar quando a gente vai para a praia, vai realmente para a piscina, tomar sol, né? Ou fazer alguma atividade ao ar livre, andar de bicicleta. Só que é aquilo, a maior parte do tempo a gente passa realmente no trabalho, né? Então, é aquilo, por mais que você trabalhe em escritório, que eu sempre trabalhei em escritório, mas tem aquele deslocamento até você entrar no prédio, nem que seja do estacionamento até o prédio, quando você sai para o almoço, tem também um deslocamento que você precisa fazer, que você acaba tomando sol e muitas vezes não percebe, né? Mas, no meu caso especificamente, como eu lembro de passar protetor, não lembro sempre, né? Quem lembra sempre, uma amiga minha Suína, que ela ficava no meu pé quando a gente trabalhava junto e eu não lembrava. Mas eu acho que o que é mais reincidente no meu caso é esquecer de reaplicar. E eu acho que muitos de vocês devem cometer esse mesmo erro que eu cometi, né? Então é aquilo. A gente passa de manhã cedo e passa o resto do dia sem. Quando a gente precisa reaplicar, porque o organismo ele absorve, a gente transpira, a gente, né? Ele não tem assim uma longa duração. Então é aquilo, a cada 4 horas reaplica. E se for para a piscina ou para a praia, reaplica a cada 2 horas. Ah, mas é resistente à água. Não vacila, reaplica a cada 2 horas. Que eu acho que esse foi o meu grande erro, porque eu nunca lembro de reaplicar, né? Agora, por óbvio, eu vou ter mais cuidado, né? Aquilo, quando a gente erra, meio que marca, né? Mas, com a graça de Deus, vai dar tudo certo, vai ter tirado tudo, já deixei hoje o material para biópsia, e vida que segue. Mas, realmente, eu achei importante estar trazendo esse alerta para vocês, né? Que aquilo não é só aplicar, mas também reaplicar, tá? E agora sim, voltando, né, ao nosso tema de hoje, se a atuação do compliance, né, se o compliance é voltado para a atuação, tem que ser na empresa pública ou empresa privada, né? O tema especificamente foi público ou privado, onde é que um profissional de compliance pode atuar. Mas antes, eu gosto de fazer aquele alinhamento geral, né? Porque tem gente que pode estar assistindo esse vídeo pela primeira vez e pode ficar na dúvida de, poxa, para que compliance é só para empresa pública, né? Ou então para empresas que têm como cliente o setor público, e a resposta é que não, né? Compliance não é só para empresa pública, né? Ou para quem possui cliente na área pública, é para toda a empresa. Lembrando também do seguinte,
toda empresa, ela se relaciona com o poder público, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, na lei de corrupção, ela, no seu texto, ela deixa de forma muito clara que é para evitar que, de alguma forma, algum agente externo venha corromper o ambiente público, um agente público, né? Venha oferecer uma propina, uma coisa assim. Só que é aquilo, isso acaba acontecendo dos dois lados. Tanto tem aquela empresa que oferece, como tem o funcionário que pede, né? Então, é aquilo, o funcionário, não vamos dizer também que a instituição pública é santa e tal, não sei o que a gente sabe que não é isso, né? Mas, dentro desse contexto do que a lei aborda, e aí quando a gente fala de compliance não fala só da lei anticorrupção, né? É importante deixar claro que toda empresa ela se relaciona com o poder público, porque ela precisa de certidão para funcionar, de alvará, de autorização, precisa se relacionar com a Receita Federal, com o INSS, com o Ministério do Trabalho, paga impostos. Então, tem todo um contexto de relacionamento, sim, com o ambiente público. Ela pode sofrer uma auditoria, ela pode sofrer, né, mesmo intervenção, se ela não estiver funcionando de forma correta, enfim. E é interessante observar que a ideia realmente, né, de que é só para o ambiente público, é uma coisa que eu particularmente observo, não sei se vocês têm essa mesma percepção, que mesmo depois que a lei anticorrupção ela foi criada, não se tinha essa ideia em mente de que era só para a empresa pública, né? Tanto é que eu trabalhava numa empresa privada e a gente correu atrás, né? Tudo bem que a gente tinha cliente público, mas no mercado também a gente observava que várias empresas estavam se movimentando nesse sentido. Mas o que é que eu observei? A partir do momento que os estados começaram a criar as suas respectivas leis anticorrupção estaduais, começou meio que ser criada essa ideia errônea, né, essa interpretação equivocada, que é só realmente para quem tem empresa pública, para a empresa pública ou quem se relaciona com o poder público, quando não é, né? E aquilo, o compliance, o fato dele ser para dois tipos de empresa, para o ramo público, né, e o ramo privado é excelente, porque isso atua muito, isso aumenta muito o campo de atuação do profissional de compliance, né? E é aquilo, e aí aumenta o campo tanto para você que quer atuar como funcionário, né, como para você que quer atuar realmente como consultor, né? E perceba que eu não estou falando, quando eu digo assim, para o funcionário, eu não estou falando o seguinte, eu não estou falando que o compliance ele vai ajudar você a passar em um concurso. Não, não é disso que eu estou falando, né? Eu me refiro no sentido de você, inclusive, se você acha que o compliance vai te ajudar a passar, o que é que vai te ajudar a passar se você for tá estudando para concurso público? O que vai te ajudar a passar é estudar, é sentar e estudar, e fechar a prova, ou chegar muito perto disso. Não vai ser o compliance que vai te ajudar, pode ser até que caia na prova, alguma coisa assim. Mas não é disso que eu estou falando, tá? Só para realmente deixar bem claro, né? Pode até ser útil, né, o compliance para quem é concursado, então, de repente, você pode ser concursado, pode ser funcionário público, empregado público, e sabe que na empresa que você atua não tem uma área de compliance. Então, o que você pode fazer? Você pode estudar o regimento interno, verificar se há alguma oportunidade de criação, né? Depende muito de cada instituição. De repente, pode ser uma oportunidade para você, sim. Minha irmã mesmo, ela é concursada e ela atuava na área de compliance, agora ela já mudou até de empresa, não está na área de compliance, mas tem uma certa afinidade, né? Só que, assim, não é disso que eu estou falando especificamente, tá? Em relação a concursados. Quando eu digo que é uma oportunidade, tanto para quem trabalha na empresa privada, como na área pública, né? E principalmente para quem é consultor, é o seguinte: se você trabalha na empresa privada, por que isso é bom para você, né? Porque você pode atuar na área, né? Você pode sugerir a criação da área. Eu não bato muito nessa tecla, minha gente, porque eu não acredito muito em receitinhas prontas e não sou muito da ideia de, não, eu vou esperar que abra aqui na empresa. Então, eu vou atrás, sim, você tem que ir atrás de vaga, né? Mas se você não tem na sua empresa a área de compliance, isso já é uma oportunidade. Então, se não dá para ir atrás da oportunidade, a gente cria, né? Lógico que dá para ir atrás, porque tem as vagas que estão abertas, e é isso, verificar os requisitos e se candidatar. Se não atender os requisitos,
corre para se aperfeiçoar, se burilar, né? Mas é aquilo, cria a tua oportunidade também, tá? Não se limita a esperar as vagas que estão em aberta, de repente vai que tem um mês lá que diz, as vagas este mês estão baixas, tem poucas opções de vaga, sei lá. Não tem isso, tá? Basta ver a quantidade de empresa que não tem área de compliance. Então, isso é um mundo, né? Só que às vezes a pessoa fica bitolada aquilo de, poxa, eu vou procurar a vaga, não cria, tem muito mais vaga para ser criada do que anunciada, além de ter muita vaga anunciada, né? Então, é aquilo. Uma outra oportunidade é, a partir do momento que você adquire expertise para estar atuando na área, você vai sim ter mais chances, né, quando você for disputar uma vaga. Porque é aquilo, você tem que buscar adquirir conhecimento e tentar colocar esse conhecimento em prática, né? E aí, a partir do momento que você tem a prática, aumenta em muito as suas chances, porque aquilo é uma área nova, muitas pessoas que estão concorrendo à vaga não têm ainda a experiência prática, né? E nem por isso deixam de ser contratadas, é aquilo que depende muito da base que a pessoa criou, né? Do alicerce que a pessoa fez, né? E aí, se você, por exemplo, atua ou tem intenção de atuar como um consultor, né, você tem as duas opções. Você tanto tem a opção de atuar no setor privado, dando consultoria para uma empresa que queira implantar ou a área de compliance, ou de forma mais básica, o programa de integridade, você pode estar oferecendo seus serviços tanto na área pública quanto na área privada. O seu leque de opções é maior, né? Eu tenho uma amiga falando dessa questão de área pública, eu acho interessante, eu gosto sempre de trazer exemplos, né? Eu tenho uma amiga, Cíntia, de Fortaleza, que ela é funcionária pública, né? Ela é concursada e ela gosta, a área dela de atuação é totalmente diferente de compliance, só que ela se interessou pela área de compliance e se especializou e fez cursos e tudo mais. E hoje o que é que ela faz? Ela continua no emprego dela, que é um emprego que tem carga horária de 6 horas, e depois que ela larga, ela vai para casa, almoça e de casa mesmo, ela começa a sua jornada como consultora, né? É fato, ela pega projetos menores, mais simples, que lhe permitem justamente conciliar a sua rotina, né, com o seu emprego público, mas ela consegue conciliar, ela consegue atuar na área de compliance, né? Então, às vezes, a pessoa pensa que cria limitações que, na verdade, não existem, né? E é aquilo, eu tenho alunos que trabalham em empresas privadas, né, que possuem a concessão de serviço público, atuam também no compliance. Essas empresas possuem a concessão e atuam também no compliance, né? Tenho também alunos que estão se preparando para se aposentar e, Érica, eu me interessei pelo compliance como uma área que eu posso seguir depois que eu me aposentar. Ótimo, tem essa opção também. E é aquilo, você pode estar oferecendo seu serviço, participando de uma licitação, você pode estar participando de uma concorrência, né? A questão é aquilo da gente estar atento, né? Antenado realmente ao mercado, às oportunidades que aparecem. É fato que eu tenho mais alunos que atuam na área privada do que na área pública, né? Mas eu tenho alunos, inclusive de pós-graduação, que já pediram, Érica, vamos fazer uma turma fechada só para a gente realmente estar atuando como consultor, justamente em paralelo. Então, assim, há um leque de opções, né? Um exemplo que eu acho bem interessante é o exemplo do Luiz. Luiz é um colega de trabalho, né? Que ele é advogado, ele tem o seu escritório de advocacia, se não me engano, a área dele, o foco maior dele de atuação é na área criminal, acho que criminal empresarial, só que ele deixou no seu escritório a parte de compliance com um de seus sócios, que não é advogado, né? E eu achei bem peculiar isso. E eu perguntei a ele, né, eu digo, Luiz, que interessante, eu sou administradora, né? E eu achei interessante, eu disse, Luiz, por que você quis fazer desse formato, né? E aí ele explicou que na percepção dele, o compliance é uma área que ela tem muito mais de gestão, né, do que a parte tradicional de um escritório de advocacia. E aí, de que forma ele dividiu, até para a sugestão de vocês, né, que de repente pode ter colegas aqui advogados que pensam em estar estruturando ou reestruturando seus escritórios, como é que ele faz?
Quando vem alguma situação que envolva um processo judicial ou um processo administrativo que precise da atuação do advogado, aí ele entra no circuito, né? Mas quem faz a condução de toda a parte de compliance, contato com os clientes, essa coisa toda, é um outro sócio que não é advogado, se não me engano, é engenheiro, não lembro agora o certo. E já tinha expertise, né, como consultor de empresas. Uma outra coisa que eu percebo, né, que as pessoas muitas vezes dizem assim, poxa, Érica, você está dizendo que compliance é uma área nova, né, que é interessante, só que é o seguinte, justamente por ser uma área nova, eu não sei por onde eu começo a estudar, né, aí tem outras pessoas que dizem assim, e é aquilo, você tem a opção de começar estudando, até aqui pelo canal, porque eu estou sempre trazendo conteúdo para vocês dos mais diversos temas de compliance, estou sempre aberta, né? Isso aqui é um bate-papo, isso aqui é uma conversa, onde a ideia é eu estar trocando experiência com vocês, mas eu quero também sugestões de temas para saber onde vocês estão tendo dificuldade, curiosidade que vocês têm, que de repente vocês podem realmente não atuar na área e dizer assim, poxa, Erika, eu, sei lá, de repente eu não dou sugestão porque eu estou começando agora, né? Não tem problema nenhum. Tema tem pra caramba para a gente estar abordando. Mas quem estiver assistindo que atua na área, tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida pontual, passou por alguma situação que, poxa, eu estou numa encruzilhada, eu não sei como é que eu vou atuar. Manda para mim que eu trago aqui, a gente conversa, não tem problema nenhum, tá? Então é aquilo. Não é porque é uma área nova que você não vai deixar de estudar. Além do próprio canal, você pode procurar livros, indicações de livros, né? Outros materiais. Tem como você se especializar? Tem, né? Tem cursos de pós-graduação na área também, tem cursos, vários cursos, inclusive, que mesmo não sendo de compliance, já possuem compliance como disciplina, né? Que eu sou professora de alguns cursos de pós-graduação que tem justamente esse perfil, né? De encaixar a disciplina de compliance, tamanha relevância que ela tem adquirido, né, nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, né? E aí tem gente que diz assim, poxa, Érica, mas eu nunca atuei na área, né? Eu sempre atuei em outras áreas e não sei agora como é que eu vou fazer para atuar no compliance. Só que é o seguinte, eu também sempre atuei em outras áreas. A minha vida não surgiu a partir do compliance. Eu trabalhei com projeto RP, implantação de projeto, né? Trabalhei com planejamento estratégico, planejamento financeiro, orçamento, planejamento operacional, com auditoria e depois compliance. E observe que nunca, essas áreas que eu citei, eu nunca, quando eu comecei numa área, não é porque eu já tinha experiência nela, né? Então, por exemplo, quando eu recebi um convite de uma empresa para trabalhar planejamento operacional, eu nunca tinha trabalhado. Eu tinha trabalhado com projetos, né? Tinha trabalhado tinha projetos, com a área financeira, né? Planejamento financeiro orçamentário, parte de tesouraria também, mas nunca planejamento operacional. Só que o que é que eles analisaram? O meu perfil. A facilidade de estar justamente aprendendo coisas novas, de estar trazendo, em busca de aprendizado, porque tem isso também, você tem que ter interesse em aprender, né? E eu lembro uma coisa bem interessante, quando eu atuei na área de planejamento operacional, eu lembro que na época eu trabalhava na CELP, que é a distribuidora de energia aqui de Pernambuco, e uma amiga me indicou para uma vaga na Contax, né? Eu nem sei mais se hoje se chama Contax ainda. E eu disse, mas eu até perguntei assim, se Contax é o quê? Empresa de contabilidade? E aí disse, não, é Contact Center e tal. E por curiosidade era do lado do prédio que eu trabalhava. Eu disse, tá. E aí eu fui para a entrevista, gostaram de mim e tal. Ela fez indicação, né, minha amiga. E aí pediram para eu ir para Fortaleza para fazer uma entrevista lá, né? Precisa pagar passagem, essa coisa toda. E eu fui para lá. E o combinado era, eu cheguei pela manhã, fiz a entrevista, cheguei perto na hora do almoço, na verdade, a gente acabou até começando a entrevista na hora do almoço, a gente foi me buscar, a gente se encontrou lá, e ali a gente já bateu um papo bem informal, que na verdade já era entrevista, né? A Renata, ela conduziu muito bem isso para que eu ficasse muito à vontade, e de lá a gente já seguiu para o prédio da Contax de Fortaleza,
que ela disse assim, olha, teu voo de volta é só de 7 horas da noite. Quer ir lá para a empresa e ficar lá enquanto aguarda, e depois eu lhe trago novamente? Eu disse, claro, sem problema. E eu achei massa, porque eu sentei do lado de Fred, do coordenador da época, e ele disse, Érica, se você quiser perguntar alguma coisa, eu vou só te dizer mais ou menos como é a atividade. Só que, tipo, o processo ainda estava rolando, né? Não tinha sido batido o martelo de que eu ia preencher a vaga nem nada disso. E eu achei aquilo ali tão interessante, aquela área que eu nunca tinha visto, negócio de você fazer projeção, estimativa, forecast, né? E tinha uma série de produtos, tinha um 02, tinha um 03, tinha empresas de cartão de crédito, e ensinava. E aí ele foi me mostrando algumas coisas e eu perguntando. E aí teve uma hora que a Renata, eu percebi que ela estava me observando, né? Aí ela chamou-se, fez Érica, eu disse, oi. Ela disse, tá tudo bem. Eu disse, tá tudo tranquilo, eu tô perguntando aqui, tem algum problema? Não, pode continuar. E eu tô me perguntando, e assim, é aquilo, mesmo que eu não passasse naquela seleção, né, naquele processo. Som ok, vamos embora. Quem está entrando agora, eu estava na outra transmissão, a conexão caiu, e a sensação agora foi quando você está no barzinho conversando com alguém, com a conversa bem empolgada, aí chega o garçom, sem nem pedir licença nem nada, e vai, atropela você no meio da conversa, e vai, e vai, e vai, e fala. Por mais que ele esteja bem intencionado, ele atrapalha a conversa, né? Aí quando ele sai, você para e fala assim, onde é que a gente estava mesmo? Mas assim, onde eu estava. Eu vou até resumir, que eu não sei até que ponto vocês ouviram, né, a transmissão. Eu estava contando justamente o quê? Eu estava falando sobre, às vezes, as pessoas, elas se colocam limites que não existem, como, por exemplo, eu não tenho experiência naquela área, né? E em todas as áreas que eu trabalhei, eu nunca tinha experiência anterior nela. Então, eu sempre trabalhei em áreas diferentes. Só realmente quando eu migrei da empresa privada para a minha consultoria, que eu repeti a área, eu disse, não, beleza, amei essa, vou seguir carreira nessa solo, né? Vou fazer consultoria para estar atendendo vários clientes e não me limitando a uma empresa apenas. E aí eu estava contando o caso de quando eu trabalhei na Contax, que quando eles me chamaram para lá, para o processo de entrevista, eu passei a tarde lá em Fortaleza, vendo como é que funcionava a parte de planejamento de tráfego, call center, essa coisa toda, e eu achei aquilo encantador, e para mim, já valeu a pena aquela tarde, mesmo que eu não tivesse passado no processo, já valeu a pena, porque eu aprendi muita coisa ali. Então, antes eu nunca tinha ouvido falar em contact center, em call center sim, mas contact center não, né? E aí, aquilo já foi válido. E aquilo contou muito ponto, depois eu conversando com a gerente, né? Ela disse, Érica, eu vi que você não tem medo de aprender, você gosta de aprender, você tem curiosidade de aprender. E é aquilo, quando a gente está assumindo uma vaga, seja qual for a área, o que vai contar muito é a bagagem de conhecimentos diversos que a gente tem em outras áreas, né? Então, é aquela sua capacidade de estar aprendendo coisa nova, sua capacidade de se adaptar, sua capacidade de estar lidando com situações adversas, a forma como você vai lidar com problemas, lidar com pressão, interagir com as pessoas, né? E estou falando muito disso também relacionado ao compliance, né? Que tem que ter tudo isso, você tem que estar querendo aprender sempre, porque sempre tem novidade, sempre tem lei nova, tem regra nova, né? Você tem que se adaptar e tem que saber enfrentar problemas, tem que saber lidar com pressão, tem que saber gerir equipe, trabalhar em equipe, né? Ser flexível, saber quando você tem que ser flexível, quando você tem que ser mais firme, porque não dá para ser nem flexível sempre, nem firme sempre, né? E tudo isso vai contar ponto para você. Então, você pode até ter a parte do conhecimento do como fazer, né? Aquele lance que eu falo sempre do passo a passo, de saber como implantar, e mesmo assim conseguir uma boa vaga, né? Porque aquilo não é só uma coisa que vai fazer ser aprovado num processo seletivo, tá? Deixa eu pegar aqui minha cola para ver o que eu ainda não falei. Quando a gente fala em adquirir conhecimento, é aquilo. Cuidado também com a fonte onde vocês vão buscar essas informações. Por quê? Porque aquilo, internet hoje em dia tem tudo que você quiser saber, né?
É tipo, tal coisa é errado, vai ter lá. Tal coisa é certo, vai ter lá. Então, procure fontes confiáveis, né, para estar realmente buscando essas informações. Então, você vai comprar um livro, pesquisa sobre o livro. Se você vai procurar, por exemplo, um livro que muita gente indicado esse livro, né? Outro dia no grupo uma colega colocou, poxa, qual livro vocês indicam para a área de compliance? E aí saiu um monte de gente sugerindo, enfim, teve um que foi mais sugerido, que foi o de Wagner. Então, assim, tentem sempre, dentro do possível, aprender com quem já está no campo de batalha. Porque é aquilo, a pessoa pode realmente estar lhe dando norte, estar lhe dando orientação, né? E nada melhor do que aprender com os erros e acertos dos outros. É aquilo, vai por aqui que você vai bem, não vai por aí que tu vai se lascar. Vai dar ruim, né? Então, é aquilo. Quando a gente fala, por exemplo, num curso, quando você for escolher um curso, né, procure um curso que tenha um professor que não seja um professor só acadêmico, né? Aquela coisa só literal ou muito, realmente, mais acadêmico do que prático, né? Procure um professor que ele tenha experiência no campo de batalha, que ele tenha a prática, porque vai agregar muito mais, porque os exemplos que ele vai conseguir trazer em sala de aula vão ajudar bastante você, inclusive como forma de solidificar a parte teórica que ele está ensinando, né? Então, aquilo é importante que a pessoa tenha facilidade de estar passando o conteúdo para você, tenha facilidade de comunicação, tenha facilidade de se expressar, para que você consiga entender aquilo que está sendo passado, né? Porque muitas vezes, quando a gente não entende, a culpa é de quem está transmitindo. Na verdade, a maioria das vezes, a culpa não é do receptor, é do emissor da mensagem, né? Eu falando sobre isso de professor acadêmico e tal, eu lembro uma história que meu pai, de vez em quando ele conta essa história, de um professor que ele tinha, quando ele estudava economia na Universidade Federal de Pernambuco, e era um professor de alguma disciplina como cálculo, estatística, alguma coisa assim, alguma disciplina matemática, né, assim, numérica e tal. E aí ele dizia, era impressionante, filha, como para a gente estava claro que ele tinha muito conhecimento, ele tinha pós-doutorado, professor catedrático, mas ninguém conseguia entender o que ele falava. Então ele chegava, começava a fazer um cálculo no quadro, aqueles quadros enormes, com giz ainda, né, tal, e pá, 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 pá. Quando, em 5 minutos o quadro estava todo preenchido com a conta. Só que os alunos ficavam olhando assim, e sabe aquela coisa de um olhar para a cara do outro, tipo assim, tu entendeu? Tu entendeu? Ninguém tinha entendido. Por quê? Porque era notório o conhecimento que ele tinha, mas ele não conseguia se fazer expressar de forma adequada. Então, ele não conseguia passar o conteúdo para a sua turma, né? E aí, 100% da turma foi para a final. E aí, os alunos foram conversar com a coordenação e coisa e tal para resolver, e aí colocaram outro professor, meio que fizeram um curso de férias, enfim. Porque a turma inteira acabou sendo reprovada de fato, né? Então, esse cuidado realmente de estar vendo de que forma vocês vão estar em busca desse conteúdo, desse conhecimento, né? E para finalizar, eu queria dar realmente algumas dicas e orientações, né? Para que vocês possam de imediato estar colocando em prática as coisas que a gente conversou aqui hoje, né? Porque eu quero atuar na área de compliance, já entendi que eu tenho oportunidade em relação ao setor público como ao setor privado, já está alinhado que não é só para a empresa pública, que é para a empresa privada também, que tem um campo de atuação, inclusive, muito maior, porque tem muito mais empresa privada do que pública, né? Também não é só para quem tem cliente na área pública, até porque toda empresa se relaciona com o poder público, de alguma forma, né? E é aquilo, toda empresa precisa ter a cultura da integridade, toda empresa precisa estar em conformidade legal, né? E toda empresa precisa atuar na prevenção de riscos. Então, por isso que esse é o universo, né, do compliance de forma abrangente e de que forma você pode ir atrás de conhecimento para estar atuando na área, né? Trouxe 6 dicas aqui para você. Primeira dica, estude. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Estudar, pesquisar, ler. Eu sou muito sinestésica, eu gosto muito de tato, né? Eu gosto do lápis, eu gosto uso demais livros digitais e tal. Mas quando eu vou estudar, eu gosto de fazer resumo, né? Gosto de escrever, gosto de grifar. Então, aquilo, estude do seu jeito. Cada um tem um jeito de estudar.
mas entenda que é preciso estudar. Não é só você vendo uma coisa ou outra que você vai pesquisar, é assim que funciona, não, beleza, então vou lá, mete a cara. Não, não, não é isso, não é por aí, né? Outra coisa, procure referências onde você pode buscar essas informações, né? Eu vou ter muito prazer em ajudar você nessa jornada, que eu puder ajudar, conte comigo, assim, estou disponível, eu sou uma pessoa muito disponível nas redes sociais, e-mail, enfim. Comigo não tem isso de guardar informação para mim, eu acho que conhecimento é como um copo d'água, né? A gente é como um copo d'água. A água é o conhecimento, você tem que ir colocando e colocando, tem hora que ele vai transbordar e vai estar enchendo outro copo, então vamos fazer isso, né? Vamos enchendo outro copo e à medida que eu repasso o conhecimento, eu libero espaço no meu HD para estar recebendo mais conhecimento também. Pelo menos é a forma que eu penso, né? Outra coisa que você precisa fazer é planejar o seu crescimento, planejar como é que você quer se desenvolver nessa área de compliance. Você quer começar por onde? E até que ponto você quer chegar? Então, planeje, coloque isso no papel, escreva, né? Visualize, tenha isso de forma clara para você, escreva no papel, bota de forma clara, perto do lugar onde você estuda, onde você trabalha, o que você quer fazer. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é pesquisar o perfil que o mercado está procurando para profissionais de compliance. Pesquisa várias vagas, olhe vagas que você acha interessante, que você gostaria de ocupar. E faça uma tabelinha. Eu amo Excel. Né? O que eu puder planejar, eu vou planejar. Coloca lá na tabelinha, vaga tal empresa. Cargo, júnior, pleno, sênior. É júnior. E aí vai colocando ao lado todas as empresas que você mapear a vaga com cargo de júnior. Depois, embaixo, todas com cargo de pleno. Embaixo, todas com cargo de sênior. E ver o que elas têm em comum. O que é que tem em comum. Todas elas possuem em comum uma solicitação comum para júnior, solicitação comum para pleno, solicitação comum para sênior. Lembrando de, nada impede de você ser júnior, ser pleno em uma área e continuar como pleno nessa mesma área, né? Por exemplo, eu tenho colegas que eram da área de qualidade, eram coordenadoras da área de qualidade e migraram para o compliance como coordenadoras de compliance, né? Então, assim, não, lembre sempre de não se limitar, não colocar barreiras que não existem, tá? Isso é para a vida, em tudo que você fizer. E aí é aquilo, tabulou o perfil, colocou lá na planilha, viu o que é que tem de comum, vai atrás, né? Faz o teu planozinho de ação com data para você poder concretizar e se cobrar, né? Se não virar só um desejo. Então, você tem que agir, tem que correr atrás, né? E aí, a partir do momento que você cria um plano de ação, você toma a responsabilidade para si. Pelo menos é para fazer isso, tá? Por favor. E aí, você já, com esse plano de ação, já cai em campo, né? Vai atrás, que a vaga é tua. Agora, você tem que ter ação, não pode ficar na inércia, não pode ficar procrastinando, tá? Outra coisa muito importante, ative o seu network. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, Érica, mas o network com aquelas pessoas com quem eu trabalho e tal. Não, não é só com quem você trabalha, né? É com pessoas com quem você já estudou, com quem você já fez curso, pessoas que atuam na empresa que você quer trabalhar, isso é muito importante. Se não tem nenhum contato em comum, puxa papo com a pessoa da área que você quer atuar. Poxa, eu queria saber como é essa empresa, assim, assado. Puxa papo com o pessoal do RH, né? Não é todo mundo que está aberto a puxar papo, mas eu percebo que o LinkedIn é uma rede muito mais aberta para você fazer contatos para você realmente fazer network, né? Do que outras redes, até porque esse é o objetivo do LinkedIn. Né? É uma rede profissional, é uma rede de trabalho. Então, é natural que as pessoas estejam mais disponíveis para estar conversando sobre trabalho, né? Então, é aquilo. Vá buscando informação, vá ativando seu network. E é aquilo, só repetindo até, né? Lembre-se que o objetivo do plano de ação é você se burilar, se lapidar para ficar dentro daquele formato que as empresas estão precisando. Só que é o seguinte, se você ficar dentro daquele formato, o que é que você tem? Você tem o básico. Ok, no recrutamento eles colocam lá requisitos básicos, né? E conhecimentos desejáveis, ou perfil desejável.
É tipo assim, se tiver isso vai ser massa, né? É o plus. Mas tenta ir além, né? É aquilo, o que é que você quer se destacar numa seleção. Então, o que é que você pode fazer? Qual é o algo a mais que você pode dar para estar conseguindo aquela vaga? Qual é o seu diferencial, considerando que todo mundo pode atender aqueles requisitos básicos, até porque se o nome é requisito básico, o nome já está dizendo, né? O que é que vai fazer você brilhar aos olhos do recrutador em relação aos seus concorrentes que estão lá naquele processo seletivo? Então, vai em busca disso, né? Procura isso. E aí eu acho que não tem como você sair bem, não ter sucesso nessa empreitada, você seguindo essas orientações, né? Porque aquilo, eu sei que falar é fácil, né? Fazer são outros 500, mas eu falo justamente porque eu já fiz isso. Não foi uma vez, não foi duas. E é meu modo realmente de ver, de pensar e de agir. Se a oportunidade não existe, eu crio. Qual é o problema? Quem disse que eu não posso criar? Né? O que é que eu quero fazer? Eu quero isso, isso e isso. Quero escrever um livro. O que é que eu preciso fazer para escrever o livro? Beleza, fui lá, escrevi. 2. Estou começando a escrever o terceiro, com autoria realmente exclusivamente minha. E depois vai ter o quarto e outras coisas que eu quiser fazer, a gente tem que ir lá e fazer. Né? Só que aquilo, eu funciono dessa forma. Imagino que isso pode ajudar você também, por isso que eu estou te avisando, te alertando. Escreve, né? Mapeia o que falta em você, mapeia onde você quer chegar, né? Define onde você quer chegar, traça a meta, faz um plano de ação, coloca um prazo e corre atrás, né? E aí depois você me conta se deu certo. Eu vou adorar saber que deu certo. Poxa, Érica, que massa, deu certo aquilo que você falou, e hoje eu estou em tal empresa, trabalhando com tal vaga, ganhando realmente dentro do que você tinha falado, os 6 dígitos por ano, que eu pensava que não era factível, mas agora eu entendo que é, né? É uma área que você se especializando, você investindo, você se aperfeiçoando, dá retorno, né? Tem formas e formas de você conseguir isso. E tem formas e formas de você também obter o resultado, mas eu acho que o que eu falei aqui já é um bom ponto de partida. Tá bom, gente? Alguma dúvida, pessoal? Ok aí no chat. Bom, gente, eu acho que é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. São 9h10 agora, numa sexta-feira, né? Quem está aqui está de parabéns porque está amolando seu machado, né? É aquilo, você tem que amolar sempre seu machado para quando precisar cortar uma árvore, você dá uma machadada só, já derruba, né? Não vai estar se martirizando, sofrendo. Amola o teu machado que a martelada que você vai, martelada não, né? A machadada que você vai dar vai ser muito mais certeira, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui. Desculpa mais uma vez o problema na conexão, mas coisas que acontecem, né? E o mundo não vai se acabar por conta disso. A gente entrou de novo, gravou, depois a gente, na edição, passa para os meninos, peço para juntarem o vídeo, tá tudo certo, tá bom? Obrigada mais uma vez, ótimo final de semana para vocês. Aproveitem a vida de vocês com muita energia, com muita alegria, aproveitem o final de semana, né? Mesmo em casa, façam coisas interessantes para vocês, né? Que tragam felicidade, que tragam bem-estar. E lembrem de usar o protetor solar e de reaplicar. Não faço feito eu fiz a vida toda, não. Esqueci de reaplicar. Reaplique. Se está dentro de casa, se está no escritório, a cada 4 horas, reaplica. Se está na praia, se está na piscina, a cada 2 horas, reaplica. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Boa noite e até a próxima, pessoal.